Fala, galera! Nosso bate-papo nesse quadro Fala Professor, ele tá diferente. Primeiro que a gente tem que falar no plural, fala professores. Hoje tem a companhia aqui ilustre do professor Rafael, professor Jonathan, professor de Educação Física e professor de Física, Matemática e quase tudo. Quase tudo, né? E hoje nós vamos falar da matemática e da educação física. Mentira, nada disso. Nós vamos falar de futebol, vamos falar de seleção brasileira, ou melhor, as seleções que nós vimos jogar. Vamos bater um papo aqui maneiro, diferente. Já que estamos em época de Copa do Mundo, por que não trocarmos uma ideia aqui? E primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês, né, que toparam vir participar aqui desse quadro do Fala Professor. E eu já vou passar a bola direto aqui pro Rafael, que eu quero que ele me explique aquela curva do gol do Petkovic em 2001. Entrou lá no ângulo. Eu sei que uma vez tu colocou uma questão dessa na tua prova. Explica pra gente qual foi aí, ó. Passei a bola pra tu. Opa! Beleza? Essa questão do gol do Pet, né? Quem viveu lá, presenciou esse gol, tá marcada na minha memória até hoje, que tava vendo um jogo com meu irmão. Eu tava lá. E aí tu tava no Maracanã? Tava lá. Eu montei uma questão para uma prova de física daqui da escola uma vez, que media, né, a distância, o tempo que a bola levou para chegar no gol. E aí eu botei lá a velocidade, eu pesquisei qual foi a velocidade da bola, que foi de 72 km por hora que ele chutou para fazer o gol, e ela estava a 25 metros de distância. E eu pedi para os alunos calcular o tempo que a bola levou para a gente poder comemorar esse gol aí. E aí, pelos cálculos, os alunos descobriram que a bola levou 1,25 segundos para chegar no gol. Brabo, hein, Jonathan? Brabo, hein? Passa a bola aí pro Jonathan. Poderia usar isso também naquele gol do Roberto Carlos, lá no amistoso contra a Itália. Tá ligado? Brasil e Itália, o Roberto Carlos me acerta um gol de falta, meu irmão. Mas, tipo assim... Dá pra gente fazer esse cálculo aí de velocidade média, dá pra calcular a aceleração, tudo. A partir só a gente saber os dados, a velocidade que ele aplicou, porque ele estava muito forte, né? Tem um gol na Copa de 2002 também, que ele fez contra a China. Verdade, tem mesmo. Batia muito. Tem o do branco, né? 94 também. Outro Romário dá um desvio, assim, né? Outro que fica na história das seleções. Romário outro dia disse que até hoje ele sente uma dorzinha assim na lombar. Ele faz um movimento pra frente, cara, aquilo ali foi milagroso, que a bola passa nas costas dele. Foi mais instinto, né? Que ele verdade. Ali. E você, já usou alguma coisa assim de jogo? Claro, evidente. Mas igual a ele, assim, pra... Não com essa especialidade toda, mas assim, são muitos lances que ficam na memória, que claramente, para nós que estávamos brincando aqui, flamenguista, os lances de 2019 do Flamengo na Libertadores, a seleção, para muitos, assim, principalmente para os nossos alunos hoje em dia, o que marcou foi os pênaltis nas Olimpíadas de 2016. O Brasil, hoje em dia, a gente vem com uma geração totalmente diferente do que a gente via, e é um futuro, porque não vai ser só para essa Copa do Mundo, a gente vem com uma crescente que a gente pode utilizar esses exemplos daqui a... Bota aí, 8 anos ainda, que vai ser a mesma geração. Maneiro, maneiro. Aí já que ele tocou nesse gancho aí da seleção e tal, 2016, Olimpíadas, e aí a gente entra na nossa proposta aqui, né? Que tipo assim, já que tá em tempo de Copa, a galera fica muito começa as discussões em casa, nos bares, na sala de aula, né? Quem jogou mais, quem jogou menos, quem você viu jogar melhor... O que tu acha, Rafael? Quem eu vi jogar melhor? Quem assim, tu viu, indiscutível? Na seleção ou no clube? Na seleção. Não, na seleção. Vamos falar que a gente tá de Copa, vamos falar de seleção. Porque não vamos falar de clube não, que é meio polêmico, senão a gente vai ficar falando muito só de um determinado time aí, né? E aí pode incomodar uma galera aí, né? Nada contra, se bem que eu torci a favor na Libertadores, né? Afinal de contas, meu pai é botafoguense, mas vamos lá. Fala aí. De futebol na seleção, fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Ele e o Gaúcho, pra mim, na seleção, foram os melhores que eu vi jogar. São indiscutíveis, né? Assim, unânime essa decisão que um dos dois foram realmente os nomes, mas naquela seleção ali a gente também tinha Rivaldo, que jogava muito. Também acho que deveria ter sido o jogador da Copa. O Rivaldo era um cara que carregava o piano para que esses caras pudessem sobressair naquele elenco, que até mesmo os reservas a gente via que eram jogadores que qualquer seleção
teria vaga de titular ali. E o Rivaldo tava em alto nível, né? Sempre. Pô, Mas já que tu... Essa fala. Copa eu vi todos os jogos, eu acordava de madrugada pra ver. De 2002 também. Isso O aí. Japão era totalmente contrário. Aí agora esse ano a gente vai ter que ir à noite, pô. Agora é a noite, né? Aí quebrou. Era um churrasquinho do dia. É verdade. Mas aqui, aí tu falou do Ronaldo aí, então... Ronaldo Romário. Ronaldo. Ronaldo Romário. Ronaldo, porque foi o que eu mais acompanhei. Mas eu acompanhei. O Romário eu já vi mais no final. Eu Em não 94 eu era muito pequeno, então eu não lembro muito. Eu vou ter que... Aí eu já vou ter que dar a mão contrária. Afinal de contas, né? Vocês têm idade pra ser meu filho, né? Eu vou falar eu vi o Ronaldo, né? Cara, monstro. Mas eu vi o Romário, cara. Não tem como. Eu vi o Romário jogar muita bola. Eu vi o Romário contra o Flamengo. Eu vi o Romário né, jogando no Flamengo, né? Então, tipo assim, não tem como. Pra mim, o Romário... Mas de depois Copa, dele... em 94 eu era muito pequeno. Eu tinha 5 anos, mais ou também menos. fui Então no eu não lembro. Ronaldo. Na moral, Aí mano, o Ronaldo eu vi em 98 e 2002. E também em Eu fui 2006. nessa Então eu lógica, vi que foi ele o jogar que eu 3 mais Copas. acompanhei. O Romário a gente viu mais no final da carreira, então é mais difícil. Mas E ainda assim, em Ronaldo, a gente 2006, o Ronaldo mesmo em fim de carreira, ele ainda fez a diferença ali na seleção. Foi uma derrota assim, meio trágica para a seleção brasileira, que foram lances bobos. Mas assim, ele fez total diferença, tanto ele quanto o Ronaldinho Gaúcho naquela seleção. O Romário, eu vi Romário jogar, né? Misericórdia, eu vi o cara jogar muita bola. E em 94, ele foi o cara da Copa, né? Foi. E aí ele dá o Eu depoimento. vejo jogos É por DVD agora. Não, é emocionante, porque ele dá o depoimento que ele não era batedor de pênalti, né? Só que, tipo assim, tava sem alguns, né? O Jorginho tinha saído, tava machucado, tanto que o Cafu joga a final. Tinha um outro que tinha saído também, que era batedor, era o Zinho, se eu não me engano, tinha sido substituído. E quando a lista sai, naquela época, a lista do batedor de pênalti, tipo assim, quando você passava a listagem, você que é professor de educação física, diga. Era aquilo ali, não podia ter mudança. Você entregava uma papeletazinha, vamos dizer assim, uma ficha, entregava pro árbitro, ó, essa é a ordem. Aham. Se passar esses 5 aqui, a ordem vai ser tal, tal, tal. Não podia mudar. Hoje em dia não, hoje você não precisa anunciar a arbitragem nem a outra equipe quem são seus batedores. Você simplesmente, vai lá, a responsa é tua, Não, se vira. confiante, vai lá e faz, né? Ou você tirou também um piano das costas do técnico, né? É isso aí, porque é uma responsabilidade muito grande. Por mais que eles acompanhem o dia a dia, só que é aquilo. Não é meu braço direito, mas se naquele dia ele tá mal e não fala nada pra mim por ser meu braço direito. É isso aí. E tanto que o Romário, ele fala, ele diz assim, numa entrevista ele fala assim, que quando ele vê o Parreira passando com a lista, ele diz que tá chupando uma laranja assim no banco, aí ele olha pro Parreira e fala assim, bota meu nome aí. Aí o Parreira para assim, só que a lista já tava, parece que na mão do Zagallo indo, aí ele corre, pega a lista, tira alguém e bota o Romário. E ele bate, mano, a bola dele bate na trave. Ela pega na trave e entra, cara. Então, tipo assim, o cara, pra mim, ele foi monstro. E em 2000, ele tava em alto nível ainda. Apesar de já estar no final de carreira, mas ele tava em alto nível ainda. Tanto que ele foi campeão com o Vasco. Exatamente, Foi campeão e jogou. Isso aí, João Avelange. Eu acho que o Romário jogou muito. E assim, qual jogador do passado você colocaria na seleção de hoje? Desses que você viu jogar no passado. Hoje o que faz falta na seleção brasileira é um jogador como, por exemplo, a gente citou o Rivaldo, que era aquele camisa 10 tradicional. O clássico, né? O clássico camisa 10 é o Rivaldo, que hoje a gente não tem na seleção brasileira. Tanto que a seleção brasileira joga com um esquema de 2 volantes e 4 atacantes. E um 9 como o Ronaldo Fenômeno, que hoje na seleção brasileira a gente não tem aquele cara que a gente olha e fala, aquele ali é o cara que vai resolver o jogo pra gente. Vamos correr por aquele cara ali. Hoje a gente não tem um jogador nesse nível na seleção brasileira. E você, ele Dos falou... que eu vi jogar ou do que eu gostaria de ter? Não, o que você, do jogador do passado, que você viu jogar assim, tipo assim, pô, esse cara tivesse ali, ia fazer o diferencial. Agora, se tivesse ali a fazer o diferencial, era o... Vou com o meu amigo aqui, o Rivaldo e o Ronaldo ali. Esquece, né? Tem pra ninguém, pô. Eu São as concordo. posições carentes que a gente tem. Carente, porque a gente não tem um goleador. Um cara que a gente fala assim que vai fazer gol. Tanto que quem tem mais gol agora com esse técnico, com o Ancelotti, é o Estevão. Que acho que tinham 3. Eu concordo. A gente não tem um goleador, um cara que chega ali e fala...
na dificuldade ele vai resolver, como o Ronaldo fez em 2002, né? Que ele deu um biquinho Isso. contra a Turquia. E o Romário tem um também de biquinho em 94. Tem, pô. Então, assim, falta isso. Falta aquele cara que tu fala assim, não vai sentir o peso de chegar cara a cara com o goleiro e definir, tu sabe que ele decidir. vai guardar. Então, acho que falta isso pra nossa seleção. Alguém que fala assim, se a bola cair no pé dele e tiver uma chance, ele vai fazer. E de todas as seleções que vocês já viram jogar, qual, na tua opinião, aí foi a melhor? Todas as seleções. Pô, boa pergunta essa. Pô, essa é complicado. Porque, pô, se a gente for seleção você brasileira ou... Não, seleção brasileira, que você viu. Ah, tá. Não, vocês Porque, viram assim, jogar. a gente tem grandes jogadores da mesma posição em outras seleções que a gente viu jogando aí. Sim, mas de seleção brasileira, que você já viu jogar, tipo assim, essa seleção pra mim foi a melhor de todas, independente se ganhou ou não a Copa. Que apesar que você só viu uma, 2002, né? Não. De título sim. De título 94 só 2002, era não. bebezinho. 94 não. 94 não. Ah, mas o time de 2002 ganharia de 94. 2002 e O de digo 2002 mais, a de ganharia. 2006. 2006 A seleção também. de 2006 era uma seleção Monstro. assim, monstruosa também. Monstruosa mesmo. Adriano. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Robinho, Robinho, Zé Roberto, Zé Roberto. Cafu, Roberto Carlos, Se eu Juan não na me- zaga. Juan, Se eu não me isso aí. engano, o goleiro era o Dida, o goleiro, isso aí. Essa seleção, se eu não me engano, ela tinha Era o Lúcio, outro zagueiro. Lúcio era o outro zagueiro. tinha o luxo de deixar Juninho Pernambucano no banco. de O Juninho, reserva. era o Juninho e o Robinho na época. O Robinho Aí. era banco. Que seleção. Era, tanto que era o quarteto mágico, né? O quadrado mágico. E eu? Aí você falou ainda agora aí, tipo assim, pô, a de 92 foi uma seleção... 92 não, 2002. 2006, que você 2006. comentou que foi uma tragédia ali, tipo assim, pô, tava Sim. jogando bem, uma seleção, né, perde de 1-0, né? Foi 1-0, foi 1-0. 1-0 pra França, gol 1-0 do pra França. Thierry. Thierry. Nas costas do Roberto Carlos. Ele abaixou De novo, ele não Ele abaixou pra mexer na meia. não faz isso não. Aí você fala, né, pô, foi lamentável essa... Mas e aí, eu lembro de 82, Naldo deve lembrar de 82. Aí, 82 foi... 82 eu vi os vídeos. Eu Eu vejo vejo no YouTube agora. cara, não De vez tem... em quando eu pego assim no YouTube pra Os ver. italianos até hoje eles dizem que eles não ganharam, o Brasil perdeu. Porque, né, os mais antigos falam assim, do alto nível da seleção brasileira de 1982, e aí inclusive tem um contexto aí histórico, vocês vão me permitir, nós estávamos vivendo ali no período ali ainda vivíamos no período do regime militar no país, e 82 é marcado pela volta da eleição direta para governador. E havia toda uma expectativa, né, de que, pô, nós vamos ter de novo eleição direta para presidente e tal, o país vai se redemocratizar. Então o país estava envolvido num ambiente assim de euforia. A Copa de 82 ela vinha para... Pô, e a seleção brasileira estava voando, meu irmão. Era Éder, Zico, Toninho Cerezo, Sócrates, Júnior, Leandro do Flamengo, lateral direito. Entendeu? O goleiro era o Valdir Pérez. E era Pô, aí tinha lá também, né? O Serginho Chulapa do Santos, né? Uns cabecinhas de baile lá e tal. Mas fazia gol. Ficou fora, não ficou? Ele era banco. Se eu não me engano, em 82 o Dinamite era banco. Eu acho, ele ficou fora, não sei. Era o nível Quando vai dos caras. nivelar o time... Era difícil escolher os Os jogadores. caras jogavam que- muita bola. Tanto que diz que foi o silêncio do Sarriá. Acho que o Sarriá era o estádio, né, lá na Espanha, onde é a tragédia do Sarriá. Que todo mundo esperava, não, o Brasil vai ganhar. E aí o Brasil não ganha, cara. Perde pra Itália 3-2, jogando muita bola. Então assim, eu vi isso. Chorei pra caraca, chorei muito. Aí depois vieram outras Copas, né, outras decepções, mas aí vem 94, né? 94, 24 anos depois, o Brasil conquista o Tetra. Foi muito maneiro Não, aquilo. 24 anos agora. Vai que... Vai que... Né? Vai que a conta bate. Vai que nada, vai 24 a 2026, ó. Eu lembro assim, né? Você falou de 2000 e a seleção de 2002, você falou de 2006. 2006, né? 2006. Eu tenho a de 2000 e a de 82, né? Porque eu lembro que foi a primeira vez que impactou, né? Mas eu também ficaria com a seleção de 98. Aquela dali, aquela
aquela seleção pra mim, ela não era uma seleção top. Pô, mas foi também uma tristeza, cara, aquela final ali, Foi 3-0. 3-0, aquela situação toda do fenômeno. Até hoje eu lembro do jogo contra a Holanda, que foi pros pênaltis. Nossa! Sai que é sua, Tafarel! Sai que é sua, Tafarel! Bonzaço, bom, muito bom. Dizem que as lendas como Pelé e Garrincha, né, e outros não sobreviveram à seleção, não sobreviveriam à seleção de hoje. Vocês concordam? Tipo, Pelé, Garrincha, eles não teriam espaço dentro dessa seleção na atualidade? Dentro do que vocês viram? Pô, eu acho que teria. Porque na época deles, alguém fez 1000 gols igual o Pelé? Não. Então, Hoje em dia alguém época, fez. Porra, hoje em dia o mais perto... Não, hoje em dia. hoje em dia não. Hoje em dia o mais perto é o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então, se a gente for transferir, o pessoal falar naquela época era o futebol, era lento, era isso, era aquilo. Mas era o que tinha na época. E o que tinha na época, As coisas evoluem. as condições eram as mesmas. As coisas evoluem, isso daí é algo natural. O material vai evoluir, os jogadores fisicamente vão evoluir, porque eram coisas que no passado não existia, todo esse preparo. Exatamente. Eu falo até para os alunos da tecnologia no esporte. Hoje tem aparelhos que o jogador entra ali, quando o cara sai já está dizendo que o cara daqui a uma semana, se ele continuar nesse ritmo, ele vai ter uma lesão. São coisas que não existiam no passado. Então, Sim. assim, chega até a ser injusto fazer essas comparações de mas fulano era diferente, o jogo era diferente. É muito injusto, porque antigamente a gente não tinha todo esse material recurso, que a né? gente tem hoje em dia. Então, pô, é muito mais complicado. E tu pega o embalo assim, ó, como ele falou, hoje tem mais recursos. Aí tu transfere, imagina eles Com esses recursos. Com esses recursos. Aí ele faria 2.000. Com todo esse preparo. O Garrincha. É só com esse inverter, preparo, né? É só inverter. Tu pega eles com o talento deles e traz pra agora. Não, pega os recursos de hoje, leva pra aquela época, ou os caras... vice-versa, mesmo. Ou traz eles para esse Traz eles pra cá, com o momento recurso de que hoje, tem com esse hoje. recurso. Hoje em dia com a medicina, com tudo, a prática, o esporte, tu pega aí o condicionamento físico totalmente diferente. Hoje em dia a bola é mais leve, a chuteira tem toda a tecnologia. Os campos tudo. são melhores Os do que campos os da são época melhores. também. Aí tu imagina, agora, ele com esse recurso todo. Monstro, o cara deu... 2.000 era pouco. Agora, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque tem um cara... Os de hoje não jogaria não, pô. Jogaria, tu acha que de hoje jogaria? Tu pega um camarada de hoje, transfere pra lá. Não, eu digo aquela até que... bolinha, coco puro. Qualquer pancadinha já tá com o qualquer chão pancadinha. caído. Não vamos citar nomes, né? Eu não citei nomes, eu botei numa forma geral. Porque assim, Mas ficou subentendido. Isso é um problema mundial no esporte, principalmente a gente falando de Copa do Mundo, que assim, a gente vê porque os jogadores até por uma certa maldade tentam enganar a arbitragem por causa disso. Os jogadores vão simulando muito até conseguir enganar a arbitragem de alguma maneira e prejudicar uma outra equipe. E você como professor de educação física, tu vê a molecada tipo meio que copiando esses comportamentos? Com certeza. É o que a gente mais vê. E não é um bom exemplo, né? Não é um bom exemplo. São coisas que a gente, até como eu trabalho com futebol também, são coisas que eu brigo contra eles a esse respeito. Pô, enquanto o árbitro não apitar, continua em pé. Porque muitas das vezes a criança, o garoto ali a garota se joga por... não, ele vai marcar a falta. Aí não marca a falta, pega a bola, outro time e você toma um gol. Sendo que você estava com a oportunidade de fazer o gol, de fazer uma jogada boa. Optou pela Ele optou em ter simulação. aquela malandragem, vamos dizer assim, vou simular. Vou sair grandão na foto. Vai lá, se joga, o árbitro vai, levanta. Aí vai tomar um gol despercebido, que assim, são os exemplos que nós vemos na televisão hoje. Seja num campeonato europeu, seja num campeonato brasileiro, não importa o país, o continente, é sempre a mesma história. Tô ligado. Não, e eu fiz essa pergunta pra vocês porque o que acontece? O próprio Romário, ele diz isso, né? Quando fazem comparações, ele fala por aí assim, quem jogou mais? Romário ou fulano? Ele, Romário. Romário. Aí ele tem, quando faz pergunta assim muito absurda, né? Ele olha assim e fala assim, pô, peixe, me comparar? Não dá não. Vai me comparar? Não tem como não. Né? Ele diz que acima dele só Pelé, né? E igual a ele o Fenômeno
Fala que tira o chapéu, se eu não me engano, é pro Fenômeno e pro Adriano na época que ele tava Sim. naquele auge dele. Mas que acima dele só Pelé. Se eu não me engano. E que, tipo assim, ele tem maior respeito também pelo Maradona, Sim. né? Enfim. Mas é muito, muito interessante quando ele fala assim, não, botasse eu ali, eu faria melhor. Mas, enfim, essa questão aí que você está falando, né? A gente meio que deu uma fugida, assim, do assunto seleção, mas é importante a gente falar também sobre essa questão aí desse comportamento, né, que interfere, né, no dia a dia aí dentro das escolinhas, dentro dos clubes, dentro da própria escola, né, na aula de educação física, o que seja, essas influências que termina não sendo positiva, né. Mas assim, vamos falar de um momento triste, né, que não foi legal, a gente precisa lembrar, e aí tem até um fato interessante, que nós compramos uma televisão, meu irmão, para assistir a Copa de 2014. Sério? Não compra televisão agora não! Os caras no Rio fizeram lá. Ele comprou a televisão e o pessoal da televisão agora? Não, agora eu comprei não. Meu irmão, mas naquela época como venderam televisão, cara. Compra a televisão, paga em 4 anos, não sei o que, a galera a Copa no Brasil de novo. Meu irmão, fomos lá e compramos uma televisão, cara, inaugurar a televisão. Inaugurou no dia do jogo? Porra, fala comigo não, rapaz. Isso sim é uma decepção de verdade. A culpa do 7x1 foi tua! A Carla. Por que tu não viu o jogo da Espanha, sei lá, um dia antes? Pô, calibrou pra ver o jogo antes. Pô, meu irmão, aí tipo assim. A televisão. Aí fiquei olhando pra televisão velhinha de tubo lá, eu falei, pô, olha lá. Ó, essa vergonha, 7x1, cara. Do 7x1. Cara, aquilo foi uma tristeza, foi não? Sinistro. Eu lembro até hoje. Tava em casa, eu e minha mãe. Aí minha mãe falou assim, eu vou na cozinha fazer uma pipoca pra gente assistir o jogo. Quando ela voltou com a pipoca, já tava assim. Aí ela falou pra mim assim, pô, vamos ver um filme então. Melhor ver o filme do Pelé. A pipoca já tava Chaves, a pipoca já tava. Fazer igual Chaves, melhor ver o filme do Pelé. Deu não, cara. Deu não, mano. Pô, primeiro não. tempo, cara, acho que foi com menos de 25, ele já tava 5x0. Não, Foi um verdadeiro atropelo aquele jogo. Não, eu falei assim, aí tem um amigo, né, que é professor, ele tava fazendo um churrasco na casa dele. Aí eu falei assim, cara, Catou a televisão? vamos ali no Paulo, ali, vamos lá. Aí atravessamos a rua, assim, fomos na casa do Paulo, ele sentado, rapaz, com a cara feia, olhando assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, comprou televisão também. Tá parado de televisão não é legal não, hein? Mas será... Esquece isso. Pelo amor de Deus. Não, depois do... Hoje, ó. Se não comprou, espera. Quer comprar televisão, compra depois da Copa. Assistiu o jogo da França. Mas a seleção, depois de 2014, nós tivemos 18, né? 18, 22. Né? Não tem nem comparação, né? 2014 foi tragédia mesmo. Agora, 2022 contra a Croácia. Lembra desse jogo? Faltou um pouquinho de maturidade daquele time ali. Faltou, né? Faltou. A verdadeira malandragem do futebol brasileiro que o pessoal fala. Isso, Eles segurar a bola. Eles quiseram jogar demais e esqueceram da malandragem de dar um chute para arquibancada, ficar lá no escanteio, igual, por exemplo, a seleção de 2002, se eu não me engano, é o Denilson, que deu um lance marcante. Brasil ganhando da Turquia, precisava prender a bola, ele levou lá pro cantinho contra um monte de jogador. Faltou um pouquinho disso, faltou um pouquinho dessa malandragem. Faltou aquela malícia do futebol. Tu tá ganhando de 1x0 na prorrogação. E furar nem a bola, né? Literalmente. Fechar a casinha, pegar a bola e chutar pra frente. Bola pro mato que o jogo é final de campeonato. Isso aí. O Brasil quis jogar demais e acabou esquecendo de quanto que tava o jogo. Não tava 2x0. E aquela cobrança de pênalti também foi... meio polêmico, vamos dizer assim. Meio polêmico. Mas aí, de 2014 pra cá, eu acho que a de 2022 foi bobeira, cara. Porque o jogo tava ali meio que dominado ali, na minha opinião, contra a Croácia. O que tu acha, John? Eu acho que, como a gente disse, o Brasil tentar jogar foi o que deu a esperança pra Croácia. Se o Brasil se fechasse, porque tecnicamente a seleção brasileira era superior à da Croácia. O time dos caras, os principais jogadores, já estavam cansados do jogo. Então, assim, querer atacar demais foi a pior arma contra a seleção brasileira. Eu acho que também ele não se preveniu no meio campo.
Acho que no primeiro tempo, principalmente, o meio-campo da Croácia ela sobressaiu. O Modric ali foi distribuindo, deixou ele muito solto. Mas isso aí tá sendo uma tendência do, vamos dizer assim, do futebol brasileiro nos últimos tempos. Se a gente Tá for, deixando no a mesma coisa, a seleção campo. brasileira de hoje, vai ver a escalação, são 4 atacantes e só 2 então, meio-campistas. tá faltando meio-campista nessa Então, assim, seleção também, né? cara pra segurar a Se bola, tivesse ali um trabalhar. meio-campista ali, acho Um que tinha Jorginho, E né? foi o que aconteceu contra O Jorginho. É uma grande perda da seleção brasileira. Agora, nessa escalação aí do Ancelotti aí, na opinião de vocês, a gente já tem que começar a caminhar aqui pra terminar e tal, senão depois o Matheus fica ali com um tempão ali pra editar. Não, e tá bom a resenha, né? Tá bom. Só faltou o Vampeta aqui, ué. O Amaral, o Vampeta, pra gente poder ficar o Denilson. rindo. Pô, adoro essas histórias, mano. Me amarro. Pô. Mas nessa convocação agora aí, quem... indiscutível, além do Pedro. Isso aí é Quem lógico. faltou? Quem Além faltou? do Pedro. Eu acho que faltou um goleiro que esteja agarrando melhor. Eu acho uma injustiça. Eu sou flamenguista, mas eu acho injustiça o Fábio não ter Fábio. uma chance. Fábio. Assim, Pelo eu- momento atual dos nossos goleiros. Falando assim, questão de goleiro, eu falo de injustiça porque quando teve o critério da convocação que saiu a lista final, o Everton não estava indo para os jogos, era Aham. o vento. Isso. Falaram que foi por experiência. Aí eu concordo com o Rafa. Experiência por experiência, você prefere um goleiro que não está no melhor nível da carreira, ou o Fábio que mesmo com a idade, com a experiência que ele tem, ele vive um grande momento há cerca de 2, 3 anos no mesmo clube. Verdade. E isso daí pode inserir também numa outra questão, numa outra, né, polêmica que ficou. O Neymar, ele foi de fato para jogar bola? O que vocês acham? Ou ele foi convocado ali porque a galera a galera tava desanimada com Copa do Mundo? Eu acho que passa muito nesse recado aí, de animar o pessoal. Mas Porque, assim, querendo ou não, a gente teve uma notícia triste aí, o corte do Wesley, lateral da seleção, que muda os planos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Que, assim, vamos dizer, mesmo o caso, o Neymar foi convocado com uma lesão que tem a chance dele se recuperar, mas também não tem. E isso também tira a oportunidade de um outro atleta que está no nível, vem apresentando o futebol, o desempenho melhor nos últimos tempos. E assim, passa muito por isso, de animar a questão da venda de ingressos para quem vai, a venda de camisas, material esportivo, então tem todo esse lance. A jogada, né? Jogada. Mas vem cá, eu tenho uma opinião assim, tão polêmica quanto essa. Na minha opinião, o Neymar ruim da perna, com a mão amarrada para trás, com numa perna só, ele joga mais do que meia dúzia ali. O nível dele é a gente não indiscutível. discute, cara. A questão é se ele vai conseguir correr. Cair, a gente quase Não, e também assim, vai muito do discurso da própria CBF, né? Que o discurso deles é momento. Era o melhor momento da convocação dele? Então, assim, eles falam uma coisa para justificar o erro de mas por outro lado eles vão e fazem aquele... Então o critério não é o mesmo para Isso todo aí. mundo. Eu lembro de uma entrevista que o Luizão deu em 2002, que tipo assim, a polêmica era, vai Romário e Ronaldo, porque não jogavam os dois juntos. Ou ia um ou ia outro, né? E aí, quando o Luizão diz que quando o Filipão, né, falou o nome do Ronaldo, aí ele falou assim, pô, fui convocado. Porque se o Ronaldo vai, o Romário não vai. Mas na época, em 2002, era a maior polêmica pro Romário ir. E o Romário só não foi porque teve desavenças, né? Ali... Atritos. Porque em 98 ele teve a mesma lesão do Neymar agora. Foi a panturrilha, que te deixou ele fora em 98. Rapaz, quantas polêmicas. Memória é boa. Eu acho que, tipo assim, esses amistosos faz com que a gente entenda ali um pouquinho, né, do que o Ancelotti quer, né? Mas o time oficial, vocês acham que... Quem vocês acham assim, que ele deveria escalar? Quem eu acho que ele tinha que escalar? Alisson no gol, que o que entre as opções é o Entre eles, os melhor. 3 goleiros ali. É o melhor. Mesmo não vivendo grande fase, que vem de lesão. Isso aí. Na lateral deve ser o Danilo. A zaga vai ser Marquinhos e Magalhães. Lateral Na esquerda, Alexandre, que vai ele ser o vai Alexandre, colocar. mesmo não vivendo um bom momento. E lá na frente, lá?
Lá na A polêmica tá. Hendrick. Pra mim tinha que ser o Hendrick. Dos que estão ali, tinha que ser o Hendrick. De função de 9 ali, hoje os que Hendrick. estão ali na seleção Hoje é, do que o tá ali. é o mais É o que merecedor resolve, ali. pô. É o que resolve, é isso aí. Se a gente for falar assim, tu tiver uma bola vai cair num lance pra definir, qual dos atacantes tu escolhe? Tu vai escolher Pô. o Vinícius, vai escolher o Hendrick, o Igor Thiago, agora é o que eu vou te perguntar, vamos lá. Hendrick, sem sombra de Então, dúvidas. porque é o que Ele- melhor finaliza. É o que ele acabou de falar. No momento, é o cara que tá. É Dentro o cara de que tudo ali. aquele cara que tu olha e fala. Ele vai. Ele não é 100% de certeza, porque é uma promessa. Sim. Mas é aquele cara que a gente tem a Dos que confiança estão, de né? resolver. Dos que estão ali estão. É aquele que a gente vai jogar bola e vai resolver. Eu acho Isso que aí, mais- é. E ele vem provando, né? Que ele fez gols em jogos decisivos. Beleza. Em jogos difíceis, né? Vamos dizer assim, né? Show. Bom, o papo tá bom. A conversa aí tem que trazer o Marcelo aqui, né? Vai dizer, gente, aí. Aí a gente Marcelo sai daqui tem história- amanhã. Marcelo todo mundo tem de volta história pra pra contar. É, Marcelo. Não, Ó, Marcelo, calma. dá um convite aí, Marcelo. E trazer as meninas também, que Carla gosta de futebol, a Camila e Aí, tal, ó. elas dão palpite. Vai Escutei Fazer um elas bolão, falando. fazer um bolão então. Elas estavam falando lá sobre os palpites. E vocês? Qual pra vocês aí? Qual vai ser o palpite aí? Do primeiro jogo do É, Brasil? placar, vamos lá. Vai ser um jogo difícil. Eu também A seleção do Marrocos é uma seleção boa, disposição. Seleção brasileira, como a gente estava falando, ainda não tem aquela formação que tá na mente da galera, tá passando por testes. Complicado esse jogo. 2x1. O Hendrick vai entrar e vai fazer o gol. Pode escrever aí. Igual o último amistoso. Igual o último amistoso. Igual o último amistoso, vai decidir a parada. 2x1. 2x1, e tu? 2x1? 2x1, 1x0 ali. Vai ser um placar apertado. vai ser apertado. Vai ser um jogo Vai ser um jogo difícil. difícil. 2x1, 1x0? Isso aí. E tu? Pô, cara, eu ia falar 2x1 também. Agora. Fala então 2x1 pra dar mais. Por isso que eu pulei com 1x0. O Rafa já tinha falado 2x1. Só não fala que vai comprar TV. Se você comprar TV, eu nem vejo mais o jogo. Então já é 2x1, 2x1, 2x1. E aí, Não. o papo foi bom? Foi bom, foi tranquilo. Foi de boa. Então já é. Falar de futebol. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Maneiro. Esse Fala Professor fica por aqui, trocamos uma ideia aqui com o professor Jonathan, o professor Rafael, falando sobre as Copas que já vimos, né, as seleções que já vimos jogar, sobre Copa do Mundo, só para dar uma descontraída. Vamos torcer pelo Brasil, né, afinal de contas, né, somos brasileiros e a gente acredita sempre, não é isso? Mas não desiste E nunca. a gente não desiste nunca. Vamos lá, quem gosta de futebol vai torcer. Bom, a gente fica por aqui. Quer deixar um recado pra galera aí? Ô, só um tchau. Tchau. Só um tchau, um Vamos você. abraço, rapaziada. Então vamos lá, vamos que Valeu. vamos, pra cima deles e segura essa bola aí, ó. E olha lá! E ó! Isso, pô, também? É física, pô. Aí, ó, toma, de chaleira, pô. Esqueça